Olá pessoal, meu nome é Denison, sou médico reumatologista e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a espondilite anquilosante, uma doença muito impactante para quem é portador dela. Mas antes disso, ativem as notificações, comentem o conteúdo que eu aqui estarei comentando com vocês e se inscrevam no meu canal para que vocês possam receber notificações de novos conteúdos como esses e como tantos outros que eu tenho postado aqui no meu canal. A espondilite anquilosante é uma doença autoimune reumatológica ou, como a maior parte das pessoas gosta de dizer, um reumatismo. Mas esse tipo de doença não é apenas dor articular. Muita gente acha que reumatismo, e é assim que eu escuto quando os pacientes vêm no meu consultório, doutor, eu tenho reumatismo. Eu entendo que o que ele está querendo dizer é que tem dor articular. Não, existem muitas doenças reumatológicas que, além de gerar dor, geram consequências à medida que o tempo vai passando. Uma delas é a espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante é a inflamação da articulação, principalmente da coluna e do quadril, e que, como o nome já diz, ela começa com uma dor lombar, que piora quando o indivíduo está dormindo e acorda e demora para ele poder melhorar essa dor. Isso é chamado de rigidez matinal, que em geral, nas doenças reumáticas, é prolongado, ou seja, demora mais de 1 hora, até às vezes mais do que isso, para o indivíduo acordar rígido e à medida que vai se mexendo, ele vai melhorando. Na espondilite anquilosante, essa rigidez é na dor lombar. Ele acorda com dor lombar, algumas vezes a dor é na nádega, às vezes essa dor é na região, descendo para a região lateral da coxa ou medial da coxa, a região da virilha, e ele demora aí 1 a 2 horas para melhorar essa rigidez e essa dor após acordar. Isso é uma das consequências da espondilite. Só que a espondilite ainda é pior do que isso, é pior do que essas dores. Por quê? Porque a espondilite também pode se manifestar com coisas extra-articulares, ou seja, além da articulação. Tem paciente portador de espondilite anquilosante que tem, por exemplo, uveíte. Uveíte é uma inflamação da mucosa anterior do olho. E essa uveíte, que é de caráter autoimune, ou seja, não vem com infecção, não vem com pancada, ela vem, na verdade, do seu sistema imunológico que inflama o olho, pode, se não tratada, cegar. Tem paciente com espondilite que tem doença na pele, por exemplo, inflama a pele, provoca feridas, provoca lesões que descamam, por exemplo, a psoríase, que está muito comumente associada à espondilite anquilosante. Tem pacientes com espondilite anquilosante que tem diarreia crônica e dessa diarreia tem sangue, tem catarro nas fezes, ou seja, pode estar associado à doença inflamatória intestinal. Tudo isso gera uma complicação ainda maior para a espondilite anquilosante. Mas a pior delas, e o nome é exatamente anquilosante porque vem de anquilose, anquilose é quando gruda, quando as articulações ficam grudadas. Se o paciente com espondilite anquilosante não é diagnosticado a tempo, dentro de uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade, que é o tempo em que as medicações mais fazem efeito, ele pode evoluir com anquilose, ou seja, as vértebras vão grudando uma na outra, como se fosse realmente um quebra-cabeças que vai se unindo e vai grudar e vai formar uma coluna num bloco só, chamado coluna em bambu. A marca principal da espondilite anquilosante, quando é maltratada ou recebe muito atraso no seu diagnóstico, é a famosa coluna em bambu, em que o paciente vai perder a capacidade de flexionar a coluna e vai perder a capacidade de lateralizar a coluna. Portanto, vocês já podem imaginar que o paciente portador de espondilite anquilosante, que começa com a dor lombar, que parece essa que você tem quando dorme errado, quando carrega um peso, mas pode ser espondilite anquilosante, pode evoluir para uma situação que ele não consiga nem desabotoar sua blusa, não consiga nem olhar para cima, não consiga nem olhar para o lado porque a coluna dele congelou, virou um bloco só chamado coluna em bambu. O médico responsável por diagnosticar e tratar a espondilite anquilosante é o reumatologista. Mas até chegar no reumatologista, no Brasil, o paciente ainda gera um grande atraso. A maior parte dos pacientes aqui no Brasil demora de 7 a 8 anos para conseguir receber o diagnóstico de espondilite anquilosante e chegar ao reumatologista, muitas vezes em função que está com a dor lombar, procura um médico e o outro médico acaba não pensando na doença e não encaminha. O tratamento da espondilite anquilosante, que acomete principalmente homens jovens, ou seja, sexo masculino abaixo de 45 anos de idade, mas também isso não exclui, podem ser mulheres abaixo de 45 anos de idade, o tratamento é baseado no controle do processo inflamatório. Ou seja, a gente dá um remédio, a gente prescreve a medicação que modula a imunidade, fazendo com que a imunidade que deveria estar protegendo o indivíduo deixe de inflamar as articulações e os ossos dessa pessoa e ele possa parar esse processo que a gente chama de progressão radiográfica, ou seja, impede que essa coluna vá colando e vire a coluna em bambu.
Um tratamento adequado melhora a qualidade de vida, melhora a funcionalidade. O paciente vai continuar podendo trabalhar, fazer sua atividade física, fazer as suas atividades de lazer, ter os seus relacionamentos físicos e sexuais sem as dificuldades que a doença promove, desde que faça o tratamento adequado, o que a gente chama de treat to target, ou seja, objetivando o alvo. O alvo é a gente deixar o paciente fora de atividade da doença. É de fato uma doença incurável, é de fato uma doença crônica, mas quando a gente trata adequadamente, a gente deixa o paciente desinflamado, fora de atividade e a doença não progride. Essa é uma doença que não é tão comum, porém, para aquela pessoa que tem espondilite anquilosante, o trauma de não conseguir fazer nada porque a espondilite não deixa é muito impactante. Então, se você tem dor lombar crônica, ou seja, mais do que 3 meses, é jovem ou conhece alguém da sua família, dos seus amigos que tem um sintoma como esse, procure rapidamente um reumatologista, porque com o diagnóstico precoce você previne a evolução da doença. E se você curtiu esse conteúdo, eu quero que você comente aqui abaixo, diga o que é que você achou, diga o que é que você eventualmente quer ouvir mais, que eu possa falar para você. Ative as notificações, curta os conteúdos que eu trago para você, porque essa e tantas outras doenças e outros conteúdos nós iremos trazer aqui no meu canal no YouTube.